Olá amados, olá amadas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso próximo vídeo de uma série de vídeos que tem sido compartilhadas aqui no meu canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para que você possa receber instantaneamente as notificações dos vídeos que são lançados todos os domingos às 19 horas aqui. Eu creio que se você está aqui não é um acaso, creio que Deus te trouxe para cá para trazer alguma resposta para o teu coração, aquilo que você tem buscado, talvez sanar alguma dúvida que você tem levado consigo durante esses últimos dias, mas eu creio que o Senhor vai te trazer uma resposta onde você vai sair desse vídeo com consolo, com alegria, com esperança, com sentido e com resposta. Se você já está nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque eu creio que assim como ele vai servir de resposta para você, ele também vai edificar a vida de outras pessoas. Vamos para a mensagem? Hoje o tema da nossa mensagem é faça a faxina na sua casa. E o capítulo que vai dar norte aqui para a nossa mensagem encontra-se lá em Salmo 51. Então se você quiser abrir comigo e ler junto comigo, senão você pode ouvir e eu creio que o Senhor já vai ministrar no teu coração a partir dessa palavra, tá? Salmo 51, a palavra diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. De modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os faria. Nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Pela tua boa vontade, faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então terás prazer nos sacrifícios de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos, e sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos, Pai, essa mensagem ao Senhor, Deus. Eu oro para que o Espírito Santo possa dirigir as palavras que serão ministradas aqui nesse momento, que o Senhor possa vir e falar aos nossos corações, Pai. Senhor, que nesse tempo, nessa mensagem, o Senhor possa arrancar de nós aquilo que provém de nós, mas também nos abastecer daquilo que provém de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos enche com a Tua verdade e também arranca a nossa vaidade, Senhor. Que nesse momento o Senhor possa ministrar aos nossos corações, o Espírito Santo tenha livre mover aqui. Eu oro para que o Senhor use dos 5 pães e 2 peixes e que o Senhor multiplique essa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, para que vidas aqui que estão presentes, Pai, possam ser tocadas por aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu vivi algumas semanas atrás, que é sobre fazer uma faxina na casa. E essa mensagem surgiu a partir de uma faxina que o Senhor me orientou a fazer na minha casa. Eu promovi um evento algumas semanas atrás, o evento que eu sempre promovo, que é a Conexão ao Assunto de Mulher, e 2 dias antes do evento, eu perguntei a Deus: Senhor, eu nem sei o que eu vou ministrar nesse evento.
E naquele dia eu decidi fazer um propósito, né, de jejum, para que o Senhor pudesse ministrar o meu coração, para que eu pudesse me esvaziar de mim também, e para que o Senhor pudesse me abastecer dele. E quando eu levantei na madrugada, fui fazer a minha oração, eu senti um desejo, gente, muito grande de fazer uma faxina na minha casa. Mas é muito interessante isso, porque a gente não sente desejo de fazer faxina, né? Eu senti um desejo de fazer faxina. Porém, naquele dia, eu tinha um dia, a minha agenda estava completamente apertada, era um dia muito intenso. E olhando para minha agenda, eu não teria tempo para parar e fazer uma faxina. Só que aquilo ficou no meu coração. Quando eu fui levantar, eu falei para Deus, Senhor, como é que pode, né? Isso está no meu coração, então eu creio que é uma direção tua de eu parar tudo e fazer uma faxina dentro de casa. Mas o Senhor sabe da minha agenda, sabe como vai ser corrido hoje, eu precisaria de um tempo para isso. E, enfim, coloquei isso diante do Senhor, comecei a atender os meus clientes de personal. Numa parte do meu dia, 2 clientes consecutivos cancelaram os atendimentos. Isso é muito difícil acontecer, gente, é muito difícil o pessoal cancelar as aulas. Então 2 alunos consecutivos cancelaram. E ali eu entendi que foi o tempo que o Senhor preparou na minha agenda para que eu pudesse ir em casa e fazer a faxina. Enquanto eu estava indo na direção de casa, eu falei para o Senhor ainda, o Senhor vai falar comigo nessa faxina. Eu creio que aqui vai surgir a mensagem para a conexão assunto de mulher. E foi exatamente o que aconteceu. E essa mensagem, ela me impactou tanto, e impactou tantas mulheres no dia desse evento. E eu quero propagar essa mensagem aqui no YouTube, porque eu creio que se você está aqui, o Senhor te trouxe para cá, para realmente te direcionar a essa faxina dentro da sua casa. Quando nós trazemos para casa, aqui se refere ao nosso coração. O Senhor trouxe essa mensagem do Salmo 51, porque aqui fala sobre o Senhor perdoar os nossos pecados, promover um coração puro, santificar o nosso coração, para que o Senhor também promova em nós o desejo, de fato, do arrependimento. E é isso que o Senhor traz quando nós desejamos fazer essa faxina dentro de casa. Enquanto eu fui fazendo essa faxina, o Senhor foi trazendo algumas mensagens. Aqui para mim eu quero compartilhar com você. Toda faxina, e a primeira mensagem que eu quero compartilhar contigo é que toda faxina ela começa de uma inquietação. Sabe quando você chega na tua casa e você observa que as coisas estão fora de lugar, que a casa está suja? Eu me incomodo muito, por exemplo, tomar café da manhã ou fazer alguma refeição com a louça suja, com louça na pia. Eu prefiro organizar a pia e depois tomar meu café da manhã ou fazer a minha refeição. Porque a sujeira, a bagunça, a desordem, ela promove em nós uma inquietação. Mas nós temos 2 opções quando as inquietações elas surgem dentro de nós. A primeira é de simplesmente negligenciar essa inquietação. Então, trazendo para essa realidade que eu estou compartilhando com vocês, eu posso simplesmente deixar a louça ali, deixar aquela bagunça ali e tomar meu café da manhã. Eu não vou sentir paz, não vou me sentir bem tomando meu café da manhã, não vou desfrutar como eu poderia desfrutar, mas eu não vou deixar de fazer porque a louça está suja. A segunda opção é de que eu simplesmente, antes de tomar meu café da manhã, eu posso simplesmente organizar as coisas para então poder desfrutar de forma melhor daquele café da manhã, sem aquela sujeira. E assim é a nossa vida também. Muitas vezes eu e você, diante das circunstâncias que nós passamos, diante das realidades que nós vivemos, os traumas que aconteceram conosco, nós muitas vezes negligenciamos. Nós passamos por cima das nossas dores e cremos muitas vezes que as nossas dores elas vão se resolver sozinhas. Mas muitas vezes uma dor ela só vai ser sanada a partir do momento em que eu libero o perdão. A partir do momento em que eu olho para essa ferida e coloco diante do Senhor essa ferida ou busco até mesmo uma ajuda psicológica. Então eu não negligencio aquela dor. Quando a gente negligencia uma dor, muitas vezes a gente não consegue desfrutar da vida como a gente poderia desfrutar, na sua melhor plenitude e performance até. A gente pode continuar vivendo a nossa vida, trabalhando, né, arrumando a nossa casa, vivendo os propósitos de Deus, desfrutando de um casamento, mas a gente poderia desfrutar muito mais se nós respeitássemos essa inquietação gerada por essa desordem. Então o primeiro ponto é a gente entender o que está fora de lugar, o que tem sujado o nosso coração, o que tem trazido sujeira para dentro da nossa alma. Eu quero que você reflita nisso e você perceba
Se existe alguma situação que você viveu, às vezes de muitos anos atrás, como a tua infância, a tua adolescência, que você carrega consigo ainda. E você carrega essa dor já há muito tempo, e essa dor, por mais que você vá vivendo a tua vida, parece que as coisas elas não fluem do jeito que elas poderiam fluir. Parece que você sente uma tristeza, que você não consegue apaziguar aquela tristeza, ou tua alma está sempre inquieta, você está sem paz. Quais são as sujeiras que estão dentro do teu coração e da tua alma que elas precisam ser limpas nesse momento? Quem que você precisa liberar perdão? Quem é que você precisa, qual ferida que você precisa tratar? Que pessoas você precisa pedir perdão? Que ciclos você precisa encerrar? Que relações você tem que se afastar? Que comportamentos você tem que deixar de lado? O que tem sujado o teu coração? É algum vício? Um vício em pornografia, por exemplo? Talvez um vício em traição, um vício em adultério? É um vício em drogas? É um vício em bebida? Um vício no açúcar, por exemplo? O que tem sujado o teu coração? O que tem inflamado o teu coração? O que tem inflamado o teu corpo? O que tem inflamado as tuas emoções? O que tem inflamado o teu espírito? Então a primeira coisa é você ter essa consciência daquilo que tem gerado essa inflamação e tem promovido esse acúmulo de sujeira. E aí junto com isso é você respeitar essa inquietação gerada por essa sujeira. Porque todos nós, queridos, quando a gente não se liberta de algo, quando algo ainda nos aprisiona, como um vício, por exemplo, ou quando alguma situação não foi tratada dentro de nós, como uma dor, uma ferida, um trauma, um abuso, ou algum perdão que a gente não liberou, quando a gente simplesmente não olha para isso, negligencia isso, essa inquietação ela sempre vai nos acompanhar. Então a inquietação ela não é ruim. A inquietação é um sinal que muitas vezes o Senhor também utiliza conosco para nos mostrar que existe algo que precisa ser organizado, que muitas vezes precisa de um posicionamento nosso. Então olhe hoje para essa inquietação e pare de negligenciar essa inquietação. Talvez você está vivendo a tua vida, você está aí sobrevivendo, né? Assumindo as tuas responsabilidades, vivendo as tuas rotinas e até buscando os teus sonhos, mas você nunca consegue desfrutar na sua melhor plenitude, como eu falei anteriormente. Por quê? Porque essas bagunças elas ainda não foram organizadas. Assim como eu naquele dia dei atenção para essa inquietação do desejo de fazer faxina, é a mesma coisa com a faxina no nosso coração. Que eu e você a gente possa parar um tempo, analisar as inquietações que rondam o nosso coração, que acompanham a nossa alma, olhar para elas com carinho e levar essas inquietações de fato a sério, a entender o que está fora de ordem. E aí a partir dessa inquietação a gente vai para o segundo ponto, que é o posicionamento, é você se posicionar. Sabe, queridos, que muitas vezes a gente ora para Deus mudar a realidade, circunstâncias e até mesmo pessoas, mas muitas vezes nós não nos posicionamos. E muitas vezes o que precisa para gerar a mudança e a organização na nossa vida é um posicionamento. O Senhor já te deu palavra, Deus já te direcionou, você já tem clareza dessas inquietações e das coisas que têm inflamado o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, mas você já até nem negligencia mais, porém você não se posiciona. E uma vida com Deus exige posicionamento. Não dá pra gente viver em cima do muro, você precisa se posicionar. Então você já sabe que precisa liberar perdão, você precisa então fazer isso. Então se eu sei que eu preciso liberar perdão pro meu marido, pro meu ex-marido, para um filho, para um pai, para uma mãe, qual é a postura que eu vou assumir diante dessa consciência? Será que eu vou continuar negligenciando? Porque o que falta para você realmente romper na tua vida e viver uma vida em abundância, que é a vida que o Senhor tem reservado para nós, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, para a gente acessar essa vida em abundância precisa dos nossos posicionamentos. E muitas vezes eu e você nós aceitamos as migalhas quando nós não nos posicionamos. Então talvez esse seja o ponto que você está agora. Você já sabe que precisa fazer, mas não está fazendo. Precisa se posicionar. Que ciclos que você tem ainda permitido na tua vida, que mesas você tem sentado, que você sabe que aquilo já não agrega mais. Que aquilo até machuca o coração de Deus, mas você permanece por desejar a validação, a aprovação. Que comportamentos você tem mantido na tua vida, que você sabe que aquilo machuca o coração de Deus e te machuca também.
Que relações você tem mantido na tua vida, sabendo que essas relações, elas machucam o coração de Deus e também te machucam? Que posicionamentos você tem que assumir? Que conversas difíceis você tem que ter? Que limites você tem que implementar? Sabe que muitas vezes nós não nos posicionamos porque nós não queremos entregar para o outro a mochila que é dele. A gente quer carregar a mochila das outras pessoas. Só que é interessante isso, que quando eu tomo para mim a mochila do outro, por medo de machucá-lo, por achar que o outro vai se afastar de mim, por muitas vezes achar que o outro não dá conta, eu tiro do outro a oportunidade dele crescer, avançar e viver o destino dele. Então isso acaba sendo egoísmo da minha parte e até mesmo um orgulho, achando que o outro não vai dar conta e que eu posso levar isso sozinho. Mas tem cargas que não são suas. E você tem levado essas cargas consigo achando que o outro não é capaz de levar a carga dele. Entregue para o outro a mochila do outro, se posicione. Você se posiciona quando você conversa com o outro, você estabelece limite com os outros. Sabe que existem casamentos, por exemplo, que têm terminado por influência dos pais do marido e da esposa, porque os dois não se posicionaram. E aí essas influências, elas, por eu não colocar os limites, o que acontece? Influencia na relação com o meu marido e a gente acaba se afastando. Só que os limites, eles têm que ser colocados, eles têm que ser claros. Relações, gente, as relações saudáveis, elas provêm de dois processos: vínculos fortes e limites estabelecidos, limites claros. Então os limites, eles têm que ser claros e os vínculos, eles têm que ser afetivos, têm que ser fortes. Mas a gente tem que entender até que ponto essa pessoa pode acessar ou não alguns pontos dentro da minha vida. Então o posicionamento, que é a segunda parte aqui, depois da consciência e da inquietação, é o que vai me ajudar a romper padrões e a viver um outro nível em Deus. Às vezes você está há muitos anos vivendo a mesma coisa, e você ora, e busca a palavra, e faz jejum, e busca profecia, e lê a palavra, e medita na palavra, e faz propósito de oração e de jejum, e nada muda na tua vida. Por quê? Porque já não é mais isso que é suficiente. Sabe, precisa o quê? De um posicionamento da tua parte. Aí falta o posicionamento. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Jesus gritou, primeiro disse para os discípulos, removam a pedra. Em seguida ele disse, Lázaro, vem para fora. Então esse remover a pedra, que é ou seja, o posicionamento, que é aquilo que nós precisamos fazer, isso depende de nós. O Senhor deixa conosco porque é um conjunto, a gente trabalha como um time com Jesus. Jesus faz aquilo que pra gente é impossível, que é a ressurreição, por exemplo, de Lázaro, que é ressuscitar coisas na nossa vida e fazer o impossível, mas primeiro Jesus quer saber o nosso posicionamento. Com Deus não dá para viver em cima do muro. Então às vezes você não precisa mais de libertação, você precisa de posicionamento e arrependimento, tá? A partir do momento que você se posiciona, a gente vai para outro aspecto, que é a ação. Quando você começa a se mover, agora você tem a consciência, eu preciso me posicionar. Eu preciso realmente mudar a minha vida, mudar algumas realidades, preciso ter algumas conversas, preciso impor alguns limites. A partir disso, então, você vai para a ação, você decidiu, tomou a decisão. O que é a decisão? Decisão é sobre você cortar qualquer outra possibilidade. Você decidiu que precisa ter aquela conversa. Você decidiu que precisa ter uma conversa para poder liberar o perdão. Você decidiu que tem que sair daquele ciclo, que tem que liberar aquele vício. Então você tomou essa decisão, você se posicionou. Aí você vai o quê? Para a ação. Você vai para o movimento, que é o remover essa pedra. Só que é interessante que quando nós nos posicionamos e nós decidimos então dar essa reviravolta na nossa vida e ser obediente àquilo que o Senhor tem nos direcionado, alguns empecilhos eles vão surgir. Eu lembro que quando eu estava limpando o chão, estava arrumando a casa, estava limpando o chão, bateu uma corrente de vento que jogou a sujeira toda para dentro de casa de novo. E na hora que eu fui limpar de novo a sujeira, trazê-la de volta para perto da porta, Deus foi falando comigo que muitas vezes quando a gente se posiciona, a gente ainda permite não sair de alguns ciclos e permite pessoas acessarem lugares que elas já não podem mais ter acesso. E são essas pessoas que às vezes empurram a sujeira para dentro, ou são os mesmos vícios e comportamentos que empurram essa sujeira para dentro. Então esse posicionamento ele vai exigir de nós uma mudança de postura.
e vai exigir de nós também que a gente abra a mão e renuncie a algumas coisas que já não fazem mais sentido para esse novo tempo. Então não adianta eu simplesmente limpar a casa, eu preciso fechar as portas para impedir que esse vento, sejam pessoas, comportamentos, vícios, eles joguem a sujeira de volta. Então eu não posso ficar brincando com aquilo que pode gerar inflamação. Não adianta você, por exemplo, você que tem um vício em álcool, né? Você sabe que aquilo tem domínio sobre você. Aí você compra uma garrafa de vinho. Ah, mas eu vou tomar só um golinho hoje. Você não vai conseguir tomar. Você não vai conseguir tomar só uma taça de vinho. Enquanto a garrafa não terminar, você não vai parar de beber. A mesma coisa acontece com quem tem um vício em adultério. Não adianta, você tem lá a rede social, posta alguma coisa já com má intenção no teu coração, alguém vai lá, reage com um coraçãozinho. Ah, mas eu só vou responder essa pessoa, não tem nada a ver se eu estou falando. Você vai cair nesse buraco, não adianta, você vai ser enterrado ali. Então não dá pra gente brincar, a gente tem que fechar a porta para esses comportamentos, para inibir e inibir que a sujeira entre para dentro. Quando eu vejo, já estou envolvida naquele pecado, já estou envolvida naquela sujeira. Então eu tenho que fechar a porta sim, para algumas pessoas que empurram a sujeira para dentro, ou para alguns comportamentos que empurram essa sujeira para dentro. Então esse é um dos pontos, sempre que a gente começa a agir. Um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui é que a gente não consegue muitas vezes fazer a faxina sozinha. Muitas vezes, sabe, amados, nós queremos abrir mão de alguns comportamentos que nos dominam, mas a gente não consegue sozinho. Então a gente precisa de auxílio de pessoas. Eu lembro que eu comecei a fazer faxina e aí eu não tinha conseguido estender a roupa. E eu mandei mensagem para minha mãe perguntando se ela poderia fazer isso, que eu não iria conseguir fazer. Então existem faxinas dentro do nosso coração e da nossa alma que a gente vai precisar de pessoas. No corpo de Cristo nós somos irmãos em Cristo. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Por isso que o Senhor nos fez de forma individual e nós somos complementares no corpo de Cristo. O pé não é mais importante que a mão, eles são complementares, cada um nas suas funções. E hoje, quem eu sou em Deus e o meu processo de maturidade, crescimento em Deus e santidade também, foi porque eu tive e tenho muitas amigas que me direcionaram para esse caminho. Pessoas que me confrontaram e me confrontam, pessoas que me corrigem, pessoas que me ensinam, que seguram pela mão e me direcionam e me orientam. Então essas pessoas, elas são extremamente importantes para que a gente consiga então romper alguns vícios que a gente não está conseguindo sozinho. E é claro, queridos, que diante do Senhor, para Ele todas as coisas são possíveis. Deus, assim como o Salmo 51 fala, que os sacrifícios que agradam ao Senhor é um coração quebrantado e contrito. Então eu preciso ser humilde diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não consigo me libertar disso aqui sozinho. Eu preciso de Ti. E o Senhor vai levantar um exército de pessoas para poder te auxiliar nesse processo, para te ajudar a te libertar desses vícios. Talvez o psicólogo seja uma dessas pessoas. Talvez os pastores sejam essas pessoas, talvez o padre seja essa pessoa, talvez amigos em Cristo que estão vinculados na palavra, que já venceram batalhas que você ainda não conseguiu vencer, talvez essas sejam essas pessoas que vão te auxiliar a te ajudar, né, nesse processo de libertação daquilo que você não consegue sozinho. Então às vezes tem algumas faxinas que a gente não vai conseguir fazer sozinho. Porém, outro ponto que eu separei aqui é que a nossa vida pertence a nós, cabe a nós a responsabilidade sobre essa faxina. Deus deu a direção para que a Alexia fizesse a faxina na casa dela. Então eu precisava o quê? Fazer a faxina na minha casa. E a responsabilidade é nossa de fazer a faxina no nosso coração. As pessoas podem ser auxiliadoras, elas podem nos incentivar nesse processo, mas a gente não pode terceirizar aquilo que só nós podemos fazer. Então não adianta você ficar esperando alguém vir e te pedir perdão se o Senhor está te direcionando a fazer isso. Não adianta esperar que algum ciclo se encerre, que as pessoas te rejeitem para você não pertencer mais àquele ciclo se o Senhor está te direcionando a esse posicionamento. Não adianta querer a mudança do outro se eu não estou fazendo a minha parte. Se eu só quero que o outro mude, o marido, o filho, o amigo, se eu não estou fazendo a minha parte. Então a responsabilidade da faxina no meu coração é comigo, tá? Não posso terceirizar isso para uma outra pessoa. E aí, pra gente finalizar, o que é interessante da faxina também, quando eu fui fazer a faxina na minha casa, foi que quando eu terminei de passar o pano no chão,
veio uma brisa pela janela e a gente tem que entender o momento de fechar a porta e para quem fechar a porta e para quais circunstâncias fechar a porta, mas também se abrir depois dos traumas, depois dos desafios, depois das decepções e frustrações, para que outras pessoas acessem esse lugar. E aí eu estava com a casa aberta, quando eu terminei de passar o pano, veio uma brisa suave que ajudou a secar o chão. Ela me auxiliou na faxina. Então o Senhor, Ele vai te direcionar em que momento você tem que fechar a porta, em que momento você tem que abrir a porta. E talvez seja o estágio que você está agora. Você está muito tempo com a porta fechada e diante das frustrações, das dores, você já passou por todo esse processo que eu falei anteriormente, mas você se fechou tanto que não permite mais que outras pessoas acessem o teu coração. E agora é o momento de você abrir as janelas, abrir a porta para permitir que essa brisa que acessa a tua casa, ela venha trazer um renovo, um júbilo de alegria, esperança e venha te auxiliar, não apenas a fazer a faxina, mas a trazer um novo sentido para o teu coração. Tá bom, queridos? Espero que essa palavra ela tenha edificado o teu coração, assim como edificou a minha vida e a vida das mulheres que estiveram na conexão. Se você participou da conexão e está assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo o que mudou na tua vida a partir dessa palavra, para a gente incentivar outras pessoas também. E se você que está assistindo, essa palavra tocou o teu coração, como eu falei lá no início, compartilha com outras pessoas, porque eu sei que assim como ela edificou a tua alma, ela vai edificar a vida de outras pessoas também. Muito obrigada e te espero no próximo vídeo.